A gente sabe o tanto que vocês amam This Is Us, tanto quanto a gente. Então, por isso a gente resolveu conversar com vocês hoje sobre a segunda temporada dessa série. Vamos lá? Eu sou a Beatriz Schmidt. E eu sou a Amanda Said e esse é o Descomplicólogas, o canal que vai descomplicar o atendimento de casais e famílias. Bom, meus personagens principais acho que vocês todos já conhecem, mas nessa segunda temporada acho que é legal a gente resgatar aqui a Rebecca e o Jack, eles vão também tentar resgatar, né, e na verdade vão mostrar um pouco dessas dificuldades deles se reconectarem enquanto casal. E a gente também vai ver os irmãos, né, assim, tentando se ajustar a algumas fases da vida e também a novas dinâmicas familiares deles mesmos já na fase adulta, né? Bom, e acho que é isso que a gente pode falar de início, porque a gente vai falar, na verdade, agora de vários dos assuntos que são abordados e de como que isso, algumas coisas são novidades e outras, na verdade, vão se repetir, né? E mesmo assim de um jeito diferente, que é por isso que a gente gosta tanto dessa série. Exatamente. Então vamos lá, vamos começar falando, lembrando que a gente sempre vai dar spoiler, tá? Porque a gente vai conversar sobre a série como um todo. Mas então vamos começar falando um pouco dessa relação entre os irmãos, né? Em especial, eu acho que essa temporada ela acaba focando bastante na relação da Kate com o Kevin, né? É Kate mesmo, né? É da Kate com o Kevin, né? Me deu um branco, de repente. Sim. E como que essa relação deles, já na vida adulta, né, enquanto irmãos, ela é muito forte, sempre foi, né, eles sempre foram bem próximos, assim, mas na vida adulta eu acho que ela se intensifica mais. E aí eu acho que o ponto que é bem legal é como que essa relação deles acaba afetando o relacionamento também da Kate com o Toby, né? Eles estão ali no início do relacionamento e tal. E aí, como o Kevin, né, e ela se falam muito, se demandam muito e tal, isso começa a gerar certos incômodos ali no Toby, né? Inclusive afetando a intimidade deles também. Eu acho que também mostra como que eles puderam. É isso, esse é um dos lados, é uma das consequências, mas mostra como eles puderam ser recurso e apoio também, que eu acho que vai ser também assunto aí de um próximo episódio nosso, né, sobre como eles conseguiram ser apoios um do outro, e especialmente no momento que mostra que é o momento do início da vida adulta, né, em que os dois estão mais ou menos na mesma situação, assim, difícil, né, em termos profissionais, então eles acabam se juntando, assim, para começar a morar juntos, né, e aí isso, na verdade, se estende até o momento em que a série começa, assim, né? Até quando ele já tem 30 e tantos anos. É isso aí. Bom, e aí outro ponto que surge de novo agora, mas eu acho que de uma perspectiva um pouco diferente, assim, é a questão do alcoolismo do Jack e Sim. outras formas de compulsão, de vício que aparece ali na série e envolvendo a família toda, né? Então o Kevin ali no início ele começa a usar bastante medicação para dor, né? E aí depois inclusive ele evolui para usar as medicações para dor e também o uso do álcool, né? Então já começa a ter um foco maior a dependência do Kevin, né? Porque na primeira eu acho que ficou mais evidente o alcoolismo do Jack e o pai do Jack, né? Então, e nessa começa a ficar mais claro do Kevin, né? Essa dependência química do Kevin. Então, vem esse aspecto da transgeracionalidade desse adoecimento, né? E, na verdade, tem um episódio, enfim, né? Que é uma cena que a gente adora, né? Que o Kevin vai para uma clínica de reabilitação e aí tem uma sessão de terapia. Bom, não é uma terapia familiar que ele faz, mas tem uma sessão em que a família é convocada para estar junto, e aí várias coisas são ditas, né? E ali tem-se uma crise, porque acaba que o Kevin ele coloca para a família temas que eram segredos ou que na verdade eram não ditos muito fortes assim. Então ele começa a perceber, por exemplo, um padrão de vício mesmo na família e como isso tem a ver, essa compulsão na verdade, né, tem a ver com a forma como o Jack também, quando vivo, lidou com isso e como que ele associou também essa compulsão, né, dos filhos com coisas assim, né? Então, por exemplo, a Kate tem várias cenas que mostram, né, quando ela era menor, quando ela tinha esses sentimentos de frustração, ao invés da gente, quer dizer, do Jack, né, e da Rebecca tentarem até nomear a frustração e todos esses sentimentos, eles tinham, o Jack levava ela, por exemplo, para tomar um sorvete, né? Então, a forma de mudar ali aquela sensação ruim era através da comida, né? E mostra também como que isso foi fazendo com que o Kevin ficasse meio solitário, já que o pai dava muita atenção à irmã
e a mãe dava muita atenção ao irmão, né? E aí não é muito bem recebido pela família, que fica, inclusive, chocada por estarem falando mal daquela pessoa, que é aquele pai tão perfeito que a gente vai construindo até esse momento, né? Inclusive, essa sessão que tem com toda a família, o Kevin solta logo uma frase dizendo que eles são uma família de viciados, assim, falando justamente um pouco do que cada um tinha ali de comportamento, né? Até eu acho que era uma forma de uma tentativa do não sofrimento, né? De não sentir aí essas compulsões também, ela sendo uma forma de, enfim, de amenizar essa dor que eles sentiam, né? Cada um na sua particularidade. Inclusive nessa temporada, né? A Kate ela fica grávida e ela tem um aborto. E aí eu acho que é inclusive nesse episódio até que ela confessa pro Toby que ela fez a ingestão de um monte de comida assim de junk food assim. É, porque ela ficava muito nessa do controle da comida e tal, e aí quando vem uma situação muito difícil de lidar, que é o aborto, é essa forma de lidar que ela tem, né? Eu particularmente esperava que depois dessa sessão que aparece, eles conseguissem continuar falando disso, mas aí eu acho que era eu, psicóloga, pensando como que poderia ter continuado, né? Porque aparentemente vira uma crise, mas no final do episódio os três já estão, né, Tá tudo juntos de bem, né? novo, e às vezes, enfim, né, eu acho que não seria tão fácil assim essa retomada, mas enfim, acho que tem além dessa questão deles, né, enquanto família, tem uma outra compulsão, né, na verdade, um outro transtorno alimentar que é abordado, que é a questão da bulimia da Madison, né, então, nessa temporada que ela e a Kate começam a se aproximar e se tornarem amigas, e aí é isso, né, várias tentativas, assim, né, várias tentativas diferentes para não lidar com o sofrimento, né, e no caso da Madison, a gente começa a entender um pouco aí esses aspectos sobre a bulimia. E aí uma outra questão, você vai falar disso, Bem? Não, porque eu fiquei pensando até nessa coisa dos vínculos, como que e aí como que apesar de ser muito diferente, o sintoma é muito parecido, assim, porque a família né, deles, da série, dos protagonistas, ela é muito unida, assim, né? Tem essa característica muito unida de um dar o suporte para o outro, e ainda assim, né, com esses sintomas aí de compulsão. E a da Madison, por outro lado, não, né? Ela é muito sozinha, assim. Uhum. E como também isso é uma forma de lidar com o sofrimento, né? A compulsão. E aí esse sofrimento ele vai para além dessas relações individuais, e a gente vê também a relação da Kate com a mãe, e na verdade não é nem com a mãe, eu acho que é com a sombra da mãe, né? Com o que ela teme que a figura da mãe represente. Acho que a gente já fez um post sobre um trecho bem legal, né? Já Em que elas falam assim, dessa temporada. porque elas têm uma história parecida, que é a da música, né? E, na verdade, a Kate tem um receio muito grande de como a mãe vai receber isso. E, embora a Rebecca, ela sempre apoie, mas esse apoio, às vezes, gera na Kate uma pressão, né? Uma sensação de precisar se igualar à mãe. E aí ela se sente realmente não muito à vontade para compartilhar alguns dos passos profissionais. E aí tem uma cena dessas, assim, que ela tenta manter em segredo e tal. E a Rebeca consegue trazer para ela como era a história com a mãe dela, né? E de como ela tentou também atualizar esse exercício parental com a Kate, né? E aí acho que é bem bonito, assim, né? Eu acho que vale a pena a gente até ler, assim, Vai lá. essa fala da Rebecca com a Kate, assim, elas estão no hospital porque a situação é que o Kevin machucou, acho que o joelho, e aí elas estão no hospital esperando, enfim, o curativo. E aí a Rebecca fala para a Kate assim, minha mãe sempre foi dura, você sabe, e eu sempre quis uma filha porque eu queria fazer diferente. Eu queria ser aquela mãe com os braços sempre abertos, esperando que você se aninhasse neles sempre que precisasse. E de alguma forma, eu não sei como, nós nunca chegamos nisso, não é? E não é meu papel, não é seu papel me fazer sentir bem. Esse é o meu papel. É o meu papel continuar com os meus braços sempre abertos, esperando você, quem sabe, algum dia se aninhar neles, se precisar. E se você fizer isso, eu vou te amar. Mas se você não fizer, eu vou te amar também, porque é isso que significa ser mãe. É linda essa cena, assim. E eu fico pensando como que
essas relações, inclusive, né, Amanda, assim, entre mãe e filha, podem surgir no consultório, assim, inclusive, com essa cara, assim, que muitas mães falam de: "Ah, não, eu sou amiga da minha filha e tal", né, e a gente fala assim: "Bom, mas o ideal não é ser amiga da filha". Eu acho que aqui fica muito claro, assim, de que porque amiga é uma coisa recíproca, né, é uma relação de igual para igual, assim. E na relação delas, não, isso fica muito claro que ela vai amar ela de qualquer jeito, ela, né, indo em busca dela ou não também, né. Uhum. E é isso que a maternidade é também, ele. É, e disso, dela realmente colocar essa hierarquia na hora que ela diz que ela vai continuar disponível, assim, né? Uhum. E aí, É. falando também sobre maternidade, tem esse novo tipo, assim, né, vamos dizer, que a gente pouco comentou aqui, que fala muito sobre a adoção, né, já que o Randall e a Beth, eles vão fazer, eles começam a discutir a adoção e de considerar a adoção, inclusive, de uma criança que é mais velha. E acho que é legal Uhum. a gente trazer alguns dados, assim, que refletem até a nossa realidade, né, da onde a gente mora, aqui no Distrito Federal, de existirem, na verdade, um número maior, né, de pessoas ou famílias que estão na fila para adoção ou que estão aptas, né, para adoção. Isso são dados do começo do ano passado, e que o número de crianças que esperavam, né, naquela data serem adotadas é inferior, mas são crianças que, em sua maioria, têm essa faixa etária de 10 a 18 anos, né, que é bem a idade que o Randall e a Beth fazem a adoção da Deja, né, que é a personagem. Hum. E é muito difícil, às vezes, as famílias conseguirem também escolher esse perfil de criança, já que a maioria tem essa preferência por crianças com menos de 3 anos. Então, traz, assim, muito, acho que de forma muito verdadeira, né? Quais são os desafios disso, né? Não é também uma situação fácil. Uhum. E até um diálogo que a Beth e o Randall têm bastante, assim, sobre essa adoção de uma criança mais velha, como que isso também honraria ali o pai dele, né, o que eles fizeram e tal. E, e aí, nessa temporada mostra, inclusive, como é que é o nome da filha deles? Um T, Amanda, esqueci. Mas a filha Sim, deles na mais vida adulta já, na né? vida adulta, também A, trabalhando como assistente social é, e trabalhando nessa parte justamente de adoção também, né? Então, como que essa forma de manejo também afeta ali a relação de todo mundo, né? E como que também constitui cada um ali dessa família. e É vira um bem bacana. valor, assim, né? Algo que realmente Sim. também é reproduzido, e mais em outras temporadas a gente vai ver também mais um pouco sobre isso. Mas, ao mesmo tempo que a gente vê essa introdução da Deja na família, a gente também vê a relação dela com a mãe, porque diferente de alguns casos, né, em que a adoção acontece quando a criança já tem essa ruptura, né, com a família de origem, a família biológica, no caso da Deja, né, e também tem um sistema de adoção diferente nos Estados Unidos, mas ela ainda tem contato com a mãe dela, e mostra, né, um pouco da história delas, assim, também de uma mãe que não teve apoio, né, do pai, que teve muito apoio dessa outra geração, né, que era a avó da Deja, enfim, numa situação de socioeconômica muito diferente da que né, a situação do Randall e da Beth, e dela conseguir, talvez, em dado momento, e é claro que é uma coisa, né, enfim, também meio romantizada pela série e tal, mas que ela abre mão desse papel, né, de frequentar, ou de ser a principal responsável pelo desenvolvimento da Deja, e elas mantêm uma relação, mas e aí quem passa a ser a figura de referência, na verdade a família de referência, né, da Deja, embora ela continue tendo contato com a mãe, mas então é a família do Randall, né, com as irmãs e com a Beth, e ela, enfim, aí é isso, né, vai mostrando como é que começa esse momento de inserção, que também não é feito de forma contínua, né, e tem todo o trabalho também da assistente social, né, da Linda lá, que favorece isso e tal. Sim. Eu acho que assim, é romantizado e ao mesmo tempo também mostra algumas das dificuldades que tem, assim, né? Sim, Do, até da própria criança, da própria adolescente, né? No caso, que ela já é uma adolescente ali que está sendo adotada, assim, o conflito que ela fica nisso também, enfim. uhum, Então, eu acho que também mostra uma realidade, bom, dos Estados Unidos, né? Muito específica, mas sim, de dificuldade, assim, né? é. E aí, a gente vai para outro tema que eu acho que é bem legal também, que é o luto. E a gente falou do luto da primeira temporada, mas era um luto diferente do que aparece aqui, porque aí é nessa temporada que o Jack morre,
É nessa, não E a é gente nessa a que gente vê, né, como é que é, assim. que a gente descobre, né, o que que acontece. E aí, mostra muito, claramente o luto da Kate, assim, até depois de muito mais velha, assim, dela não conseguir conversar com o Toby muito sobre isso, né, e até, assim, de mostrar o que assim, ela não quer eu lembro que ela tem uns episódios que ela não quer assistir jogo junto com ele, porque era o momento que ela tinha com o pai e tal. E a sensibilidade que o Toby tem, inclusive, o Toby era tão sensível, assim, no início das temporadas, né, acho que isso mudou bastante. Mas enfim, mas aí a sensibilidade que ele tem de arrumar uma fita que o Jack que gravou dela, né, e aí eu acho que estraga ali no aparelho e tal, e aí ele arruma, a fita, porque ele sabe que aquilo é importante para ela e isso acaba aproximando eles, né. Então, assim, diferente do que a gente até já falou aqui sobre o luto, né, que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de falar sobre isso ou de ver a importância que essa pessoa que foi tão significativa na vida tem na vida dessa pessoa, eu acho que ele conseguiu entender que era uma fita que simbolizava muito para ela e isso acaba aproximando eles, né. Então a gente lembrar de novo como a rede de apoio nessa parte nesse momento do luto, ela é fundamental também. E eu acho que essa sensação, né, que a família toda tem em relação ao episódio em que gerou a morte do Jack vai continuar sendo abordado mais para frente, mas a gente já começa a ver algumas sensações até de culpa, né, de responsabilização que os filhos mesmos se colocam, cada um com a De sua, uma forma. de uma forma, né, e mais especificamente da Kate, assim, e de como isso muitas vezes vai atravessar, na verdade, o resto da vida dela, né, e, bom, acho que ela só faz a terapia lá do grupo, né, não faz uma terapia individual, mas seria importante, porque, de fato, isso é marcado, assim, em vários outros momentos futuros, né, então, acho que a gente também não tratar como um tabu, né, e ter esse canal aberto que ela começa a ter com o Toby é muito importante para ela começar a se sentir de outra forma em relação a essa memória, né. Uhum, exatamente. E para finalizar, acho que tem a parte da relação, né, da Rebecca com o Miguel, Miguel, né, que ela começa a se desenvolver nessa temporada, assim, e na mostra verdade a muito gente vê o início, assim, né. é, que aí vai mostrando como é que foi o início dessa reaproximação deles, né, que no início a gente fica pensando: "Gente, como que o melhor amigo ficou com ela e tal". E eu acho que até esse julgamento que se faz também, né, por ela já ser viúva, e aí esse relacionamento com filhos mais velhos, eles mais velhos também, né, então eu acho que essa perspectiva do relacionamento de pessoas já, né, divorciadas, viúvas também, é legal de mostrar na série, assim. E como que fica o relacionamento dos filhos adultos com esse casal que também já é, né, de meia idade, assim. É diferente da gente pensar naquelas relações de madrasto e padrasto, quando a gente falou dos episódios, né, em que a gente está falando normalmente de crianças ou adolescentes, né? Eles, no caso, já são adultos, assim. Então, a forma como o Miguel é recebido na família, a relação entre eles também é bem diferente por isso, né? Então, acho que porque tem um momento em que o Kevin sai da clínica, ele fica com a Rebecca alguns dias, né? E aí, com a Rebecca e com o Miguel, né? E, enfim, a gente consegue ver como que é esse filho agora adulto voltando para casa dos pais, sendo, na verdade, da mãe com um companheiro novo, né? Então, tem Uhum. tudo isso. E acho que também tem uma coisa legal que a gente não falou na hora de adoção, é que mostra também um pouco da perspectiva do Randall criança, quando ele tinha relação com a avó, e a avó, que é a mãe da Rebecca, tinha falas racistas com ele, e o Uhum. posicionamento que a Rebecca teve que ter, né? Então, qual que é o desafio também quando a gente fala de adoção, por exemplo, quando a gente fala de famílias interraciais, né? Acho que isso vai ser Sim. muito abordado mais para frente, mas a gente começa a ver como muito desde pequeno ele sabia dessa diferença, e dentro da família isso era muito falado, assim, né? Porque, enfim, era avó, né? Então, os irmãos ganhavam um presente, ele ganhava outro, né? Tinha uma discriminação forte, assim. E aí a Rebecca ela tem que se posicionar a favor do filho e contra a mãe, né? Mas em prol também dessa percepção de que não deveria haver diferenças, né? Então, acho que esse também é um outro assunto que começa a ser
comentado já nessa temporada. Sim, e isso também, esse tema volta aí depois com muita força aí nessa última temporada, né? Mas é importante colocar isso mesmo. Enfim, eu acho que a grande preciosidade assim do This Is Us é que, se vocês pararem para pensar o que a gente falou na primeira temporada, os temas assim macros, eles são os mesmos. Quando a gente trata de novo do alcoolismo, dos vícios, do luto, da adoção, eles são os mesmos, mas eles vão mudando de forma porque são perspectivas diferentes. E é isso que é muito rico para a gente, enquanto terapeutas de casais, não só de casais e famílias, mas terapeutas mesmo de uma forma geral, para a gente poder ver que não existe essa verdade única e também não existe uma única perspectiva das coisas, né? Tudo tem, enfim, pontos diferentes que são importantes para a história. E também sempre fico pensando como as coisas se repetem mesmo, né? E eu acho que esse é uma outra coisa que aparece na série, que também aparece muito no consultório, né? Então, às vezes, os temas se repetem porque é isso, aquela família tem aqueles temas, né? E aí várias gerações, às vezes, reeditam isso de outras formas, assim. Então, para mim, fica muito legal também essa percepção que, às vezes, a gente tem no consultório também, que a série também dá conta de abordar. É isso, depois vocês podem compartilhar também com a gente qual parte que vocês mais gostaram aí da segunda temporada e comentem lá. Obrigada, gente.